São características gerais de todos os marcadores genéticos. São determinados por formas alélicas de genes ou loci, conjunto de locos gênicos. São transmitidos de uma geração a outra e podem ser utilizados para a detecção de polimorfismos moleculares entre indivíduos de forma direta ou indireta. A utilidade dos marcadores genéticos depende de uma série de fatores. E este é um slide importantíssimo de nossa aula, pois realmente a aplicação dos marcadores genéticos, sendo os marcadores moleculares incluindo dentro dessa classe, a utilidade então depende de algumas características e algumas abordagens fundamentais. Principalmente, qual é de fato a questão científica que deve ser respondida? As características genéticas por trás do marcador, as características genéticas que embasam o marcador. A biologia do organismo que virá a ser estudado. O custo de aplicação e utilização do marcador genético. E, por fim, a questão da repetibilidade. Podemos então repetir em N vezes o uso deste marcador genético? Nós temos então alguns exemplos, né? Se o marcador genético, por exemplo, somente estiver presente em uma fase do ciclo de vida de um organismo, né? Ou ele só puder ser detectado nesta fase específica do ciclo de vida de um organismo, sua utilização poderá ser limitada, como por exemplo durante o estudo de diversas etapas do ciclo de vida de um anfíbio, em que nós podemos ter a manifestação genotípica ou fenotípica de um dado marcador genético em apenas uma das fases. Isso pode realmente limitar sua utilização. Em um outro exemplo, enquanto marcadores genéticos ideais na área de genética de populações preferencialmente não podem apresentar ligação a outros loci, esta é uma característica desejada em outra área, né? Em outras áreas, como o melhoramento genético e a clonagem posicional. Justamente porque o estudo da genética de populações normalmente envolve um estudo de evolução. E essa evolução normalmente ocorre a nível de microevolução. E, então, se houver ligações, né, de um dado marcador genético a outros losses, né, outros loci, perdão, outros locos, nós podemos ter uma análise enviesada, acreditando que a evolução ocorre de uma forma, sendo que nós precisamos, na verdade, ter, no caso, um marcador que seja independente, né, não ligado a outros losses para ter uma análise mais robusta. Em contrapartida, essa é uma característica desejada em melhoramento genético e clonagem posicional, pois nós aqui tendemos a procurar concentrar, né, no melhoramento genético uma dada característica fenotípica, né, genotípica ou fenotípica, ou tendemos a isolar um dado loci para que nós possamos caracterizá-lo. Lembrando que a ligação genética se refere ao fato de que dois genes ou dois locos podem estar ligados geneticamente, pois a frequência, né, a taxa de evento de recombinação entre esses dois locos, que podem conter, por exemplo, gene 1 e gene 2, no caso, é muito baixa. E aí, então, se os genes não são ligados, haverá uma grande frequência de recombinação, enquanto que, se os genes forem ligados, essa taxa irá ser pequena. Então, nós temos aí algumas características específicas para aplicações de marcadores genéticos que são utilizados em algumas áreas mais importantes, como, por exemplo, características importantes, né, específicas importantes de marcadores genéticos que podem ser utilizados em genética de populações. Na área da genética de populações, é extremamente recomendado que nós utilizemos marcadores genéticos com as seguintes características: que esses marcadores sejam altamente polimórficos, ou seja, apresentem variação significativa dentro de seus loci, que sejam específicos para um único loci gênico, que apresentem a famosa codominância, que nós iremos explicar daqui a pouco. E especificamente, né, notem que aqui nós temos aqui características que não estão em negrito.
o que denota que, de preferência, qualquer tipo de aplicação, né, em qualquer tipo de aplicação, é desejável que os marcadores genéticos tenham essas características. Mas, especificamente, genética de populações, nós também desejamos que os marcadores genéticos apresentem seleção neutra, baixo potencial de homoplasia, não sejam ligados a outros loci, sejam repetíveis e não ambíguos. Já nas aplicações, por exemplo, de melhoramento genético e clonagem posicional, os marcadores genéticos devem apresentar, preferencialmente, da mesma forma, um alto polimorfismo, sendo específicos para um único lote gênico e codominância, mas também que sejam distribuídos de forma uniforme no genoma, tenham grande capacidade de multiplexação, sejam de preferência genoma específico e que não tenham efeitos deletérios sobre o fenótipo desejado, pois, por exemplo, no melhoramento, nós tendemos a concentrar um dado marcador genético para auxiliar, no caso, na obtenção de uma dada característica, né? Como, por exemplo, em plantas, uma característica seja agronomicamente desejável. E aí, então, nós temos um fenótipo desejado associado a um marcador genético. Bom, então aqui explicando cada uma dessas características, sobre, por exemplo, a especificidade de loci gênico. Isso quer dizer, então, que o nosso marcador genético utilizado deve ser específico para um único loci, né, ou um conjunto de locus, ou mesmo um único locus. Então, de preferência, ele deve apresentar uma única cópia em todo o genoma do organismo, o que é uma característica difícil em poliploides. Então, se um gene, um dado gene, por exemplo, né, no caso pode ser um gene que é associado a um marcador genético, né, ou o próprio marcador genético ele apresentar mais de uma cópia, ele provavelmente não será específico a um loci gênico, pois ele estará presente em mais de um loci. Isso faz, então, por exemplo, que ele possa vir a apresentar diferentes perfis de evolução, ou mesmo ele possa apresentar diferentes perfis de eventos de recombinação, pois ele apresenta mais de uma cópia que irá se comportar de forma diferente, né, nas diferentes regiões do genoma às quais ele está associado, diferentemente daqueles que apresentam apenas um único loci. Na ausência de um genoma descrito, né, nos dias atuais, nós temos vários genomas completamente sequenciados, outros muito descritos, mas em algumas espécies em que nós não temos genoma descrito, nós podemos, por exemplo, utilizar a técnica de Salden blotting, que pode analisar, por exemplo, o número de cópias, né, de um dado marcador genético. E aí, nós viemos então explicar o conceito de codominância, que vocês, com certeza, já viram na área da genética. A codominância, com relação aos marcadores genéticos, diz respeito à distinção, à capacidade de distinção de indivíduos homozigotos e indivíduos heterozigotos. Na genética, nós temos então que a codominância diz respeito à presença, né, à marcação fenotípica de ambos os alelos. Nós temos, por exemplo, o alelo azão, né, que na versão do indivíduo homozigoto gera o fenótipo preto. O indivíduo besão, no caso que na questão, né, no indivíduo que seja homozigoto, ele irá apresentar o fenótipo branco. E quando ocorre um indivíduo que apresenta esse genótipo, né, diploide de heterozigoto, contendo então os dois alelos disponíveis, nós temos então a presença deste fenótipo que combina então, né, a expressão de ambos os alelos. Isso faz então com que não haja uma dominância, né? Ambos os alelos irão, no caso, ser expressos e se manifestar no fenótipo, ok? Em genética, então, a codominância diz respeito não apenas à distinção de homozigotos e heterozigotos, mas também diz respeito a uma relação de dominância de um alelo em relação a outro. Um alelo ele sobrepõe o fenótipo do outro, e aí o outro fenótipo não é manifestado. Bom, em relação aos marcadores genéticos, a codominância apenas diz respeito à distinção.
a distinção de indivíduos homozigotos e heterozigotos, sendo esses diploides, triploides, tetraploides, dentre outros, ok? Então aqui nós temos, por exemplo, um gel, né, de uma matriz eletroforética em que indivíduos parentais foram comparados com a geração filial. E aí, então, esse indivíduo parental é um homozigoto dominante, esse indivíduo parental é um homozigoto recessivo, e a geração filha, então, consequentemente, será um heterozigoto. Nós podemos, então, verificar, no caso, né, a distinção de cada genótipo, pois nós temos aqui diferentes perfis eletroforéticos. Esse é o perfil eletroforético característico de um indivíduo homozigoto dominante. Esse é um perfil eletroforético característico de um indivíduo homozigoto recessivo. Porém, em marcadores genéticos não há também aqui a recessividade, pois nós podemos verificar exatamente a presença de ambos os alelos. Porque a eletroforese, o perfil eletroforético desse indivíduo mostra, no caso, as duas bandas correspondentes aos dois alelos. Já no marcador dominante, né, comparando novamente os indivíduos parentais com uma geração filial, nós temos então o indivíduo homozigoto, dominante, homozigoto recessivo, heterozigoto. Porém, o homozigoto recessivo, ele não se expressa, ele não aparece quando está na presença do alelo dominante. Isso pode ser notado quando nós analisamos o resultado entre os resultados de indivíduos homozigotos dominantes e heterozigotos. O fenótipo, né, no caso, o resultado da análise dos genótipos, né, aqui, no caso, é o mesmo. Ou seja, nós não podemos determinar com certeza se esse indivíduo é um indivíduo homozigoto dominante, né, ou é um indivíduo heterozigoto. Apenas podemos determinar se o indivíduo ele é homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, mas os heterozigotos não são corretamente determinados. Então, este é o tipo de resultado analisando um marcador molecular e genético que seja dominante, ok? Em comparação ao marcador que é codominante. Então, a codominância diz respeito à distinção, né, genotípica ou fenotípica de homozigotos e heterozigotos, né, utilizando marcadores genéticos. Nós também temos o conceito de seleção neutra, em que mutações que não são selecionadas pela seleção natural deverão então ser selecionadas por um outro processo evolutivo denominado de deriva genética, em que essa dita seleção neutra, no caso, explica, por exemplo, o fato de que muitas mutações não são removidas, não são varridas ao longo de gerações apenas pela seleção natural, ok? Pois há um acúmulo de mutações. E essas mutações muitas vezes serão então removidas a partir da atuação de um processo totalmente randômico, estocástico, que é a deriva genética. Representando então o processo de deriva genética, nós podemos então representá-la na forma de diversas bolinhas coloridas dentro de uma garrafa. E essas bolinhas coloridas então representam uma população parental. Notem que há diferentes abundâncias de bolinhas que representam os diferentes indivíduos, né, com os seus distintos genótipos, né, e consequentemente distintos fenótipos. Caso nós venhamos, por exemplo, né, a virar essa garrafa contendo essa população, nós iremos então necessariamente e de forma muito aleatória selecionar alguns indivíduos na população. Nesse processo, como o gargalo ele é curto, nós vamos ter então apenas a passagem de alguns indivíduos, de algumas bolinhas coloridas. E esse evento então é chamado de evento gargalo, pois há uma drástica redução na população parental. Note então que nós teremos então indivíduos sobreviventes, né? Sendo que há uma maior possibilidade de recuperação daqueles indivíduos que são mais abundantes na população do que aqueles que são menos abundantes. Pois aqui não há uma seleção, não há, no caso, um evento específico, mas sim um evento totalmente aleatório. Então, aqueles indivíduos que apresentam um genótipo mais abundante serão favorecidos, pois eles terão maior possibilidade
de sobreviver em posição em maior quantidade. E aí, então, eles podem então fundar uma nova geração que apresenta então uma dada diversidade genotípica e fenotípica que é distinta, né, visivelmente, claramente distinta da população parental. Este é o processo de livre genética que decorre então, né, o que está por trás do processo de seleção neutra. Nós também temos então o evento de homoplasia, em que uma mesma característica desenvolvida, ela ocorre sem necessariamente haver proximidade evolutiva entre indivíduos. Ou seja, não ocorre o processo chamado de homologia, né? A característica é chamada de homologia. Então, nós podemos comparar, né, indivíduos de espécies distintas, como por exemplo, tubarões e golfinhos, gafanhotos e, cangurus e gafanhotos, pinguins e humanos, caranguejos e escorpiões. Nós temos então indivíduos que são de espécies diferentes, evolutivamente distantes, mas que apresentam partes, características de sua morfologia, por exemplo, que apresentam basicamente a mesma função, como por exemplo as barbatanas de golfinhos e tubarões, as pernas saltatórias de cangurus e gafanhotos, a postura ereta de pinguins e humanos e puãs, né, que são semelhantes às puãs, né, do caranguejo, são semelhantes às puãs do escorpião.